Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos ver exemplos de troca da ordem de integração a integrais duplos e como isso pode, em muitas circunstâncias, simplificar o integral. Escreva este integral aqui, é um integral iterado, escreva como um integral duplo sobre uma certa região, verifique que essa região é y simples, inverta a ordem de integração e calcule o integral. Okay? Se eu fosse calcular o integral diretamente, tá? Isto aqui vai dar uma expressão bem complicada. Okay? Porque eu teria que integrar em y. Vamos inverter, vamos ver o que acontece. Okay? Então, a região de integração, aqui, né, é um quarto de círculo, porque eu estou integrando de 0 até 1, portanto o x vai de 0 até 1, e o y vai de 0 até a raiz de 1 menos y quadrado, que é o gráfico desta função aqui, né? X igual a raiz de 1 menos y igual a raiz de 1 menos x quadrado é esta função aqui, este gráfico aqui. Então, esta região aqui, que está debaixo deste gráfico, é a região de integração, um quarto círculo. E é claro que esta região também é y simples, né? Portanto, eu posso escrevê-la como uma região em que o y vai de 0 até 1 e o x vai de 0 até esta função aqui. Perdão, vai de 0 até esta função aqui. Ok? O x vai até raiz de 1 menos y quadrado. Okay? Bom, então eu posso inverter a ordem de integração. Então nós ficamos com o integral de 0 até 1 em y, do integral de 0 até raiz de 1 menos y quadrado, da mesma expressão aqui. Por que simplificou agora a integração? Porque a função que eu quero integrar não mudou, né? Eu só mudei os limites de integração, eu só mudei a ordem de integração, não mudei a função que eu quero integrar. Mas agora a função que eu quero integrar é uma função só de y e eu estou integrando em x. Então é como se fosse uma constante. Okay? Então isto aqui é simplesmente, uma primitiva é simplesmente x vezes a função de 0 a raiz de 1 menos y quadrado. Ao substituir, né, eu vou obter esta expressão. Raiz de 1 menos y quadrado ao quadrado, que é o módulo, né, com y entre 0 e 1. O y vai de 0 a 1. Então, neste caso, isto aqui é sempre maior ou igual que 0, então posso escrever sem módulo, né, e agora posso primitivar facilmente, substituir, aplico o teorema fundamental do cálculo e chego ao resultado final. Okay? Reparem que é muito mais fácil do que integrar isto aqui em relação a y. Okay? Se vocês se lembrarem do cálculo A, isto envolve uma substituição trigonométrica. Okay? E aqui eu me livrei disso trocando a ordem de integração. Outras simplificações de integrais duplos podem ser obtidas através da mudança de variáveis. Okay? Assim como nós tínhamos mudanças de variáveis em integrais simples, em integrais de dimensão 1, né, nós vamos ter agora aqui mudança de variáveis em integrais duplos. Certo? Então, no caso de funções de uma variável, nós sabemos que a mudança de variável no integral definido se faz de acordo com uma fórmula que é uma consequência da regra da cadeia. Okay? Esta fórmula é a base do método de mudanças de variáveis por cálculo de primitivas ou integrais, né? E sabemos como ela é uma técnica imprescindível para reduzir a integração de funções complexas à integração de funções mais simples. Vocês já estudaram isso em cálculo A. Okay? Existe, do mesmo jeito, uma fórmula de mudança de variáveis para integrais duplos, okay? Também para integrais triplos, etc., que permite simplificar muitos cálculos recorrendo a, por exemplo, coordenadas polares, ou outras mais adaptadas a cada problema específico. Okay? Nós vamos usar muito as coordenadas polares. Então, suponhamos que D e D estrela são duas regiões do plano e que eu consigo transformar uma na outra por uma aplicação diferenciável que seja bijetiva. Okay? Pelo menos no interior. Talvez ela não precise ser bijetiva no bordo, okay? Mas ela é uma aplicação bijetiva entre duas regiões do plano. Então, se eu tiver uma função que eu quero integrar na região D, né, o D, se for imagem da D estrela pela transformação de variáveis T, okay, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o XY é T de UV.
é transformada de UV, em que UV tem outras coordenadas. Ok? E a forma de mudança de coordenadas vai nos dizer como é que eu posso escrever o novo integral nas novas coordenadas. Então, a questão principal aqui é o seguinte: quando eu estou integrando nas coordenadas U e V, por exemplo, né, eu vou trabalhar com este retângulozinho, vou somar estas coisas, mas quando eu transformo pela transformação T, este retângulo, que eu uso para somar, né, os vários pedacinhos que vão dar o integral duplo em U e V, este retângulo por T é transformado numa coisa assim bem deformada, não é necessariamente um retângulo do outro lado. Okay? Então o problema vai ser entender como a área deste retângulo, né, é distorcida quando nós mudamos de coordenadas pela transformação T. Okay? Assim, por exemplo, se eu tiver com coordenadas polares, né, um retângulo, por exemplo, este retângulo em coordenadas polares, né, é enviado, de facto, nas coordenadas cartesianas, neste anel. Okay? Então, a área não é a mesma. Okay? Então, tem uma distorção, né, da área aqui, deste retângulo, para este anel, por exemplo. Né? Então, isso precisa de ser levado em conta para calcular o integral. Certo? Então, o retângulo 2 com R de 2 até 4 e com o φ de 0 a 2π é levado num anel aqui. Okay? Então, o que nós vamos usar aqui é a definição geométrica de determinante, que vocês devem ter estudado se fizeram o curso de álgebra linear, e a propriedade de aproximação de uma função de duas variáveis pelas derivadas. Então nós temos que a distorção de área dos elementos infinitesimais, usados na soma que define o integral duplo, é dada pelo chamado jacobiano da transformação T. Tem várias representações, pode ser representado deste jeito, muitas vezes é escrito deste jeito, que isto é bem fácil para vocês se lembrarem qual é a matriz das derivadas. O jacobiano é o determinante, este módulo aqui da matriz é o determinante desta tabelinha, desta matriz de derivadas parciais. É a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de x em relação a u e em relação a v na primeira linha, e a derivada parcial em relação a y, de y em relação a u e a v na segunda linha. Ok? E isto aqui serve para lembrar como é que vocês calculam, como é que vocês colocam a posição das variáveis. Na primeira linha são as derivadas parciais em x, na segunda linha são as derivadas parciais de y em relação a u e a v. Okay? Okay? Então é o determinante da matriz jacobiana desta transformação, por definição. Então isto aqui é uma representação da distorção de área. Okay? Quando eu passo de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. No caso de coordenadas polares, a transformação que nós temos é R cosseno de φ, R seno de φ, que leva coordenadas polares em coordenadas cartesianas, como nós já estudamos num vídeo anterior, quando nós falamos sobre curvas, né, em coordenadas polares. Então, neste caso, o jacobiano da transformação T é o determinante desta matriz aqui, e nós sabemos calcular, é bem simples, é cosseno de φ menos R seno de φ, R cosseno de φ. O determinante aqui é calculado da maneira usual, o produto, né, das diagonais com sinal trocado, aí obtemos esta expressão que pela fórmula fundamental da trigonometria dá simplesmente a distância à origem, R. Então isto permite realizar a mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares em integrais duplas. Okay? Como fazemos isso? Pela fórmula de mudança de variáveis. Então temos duas regiões, uma enviada na outra, a D estrela enviada na D, por uma transformação com derivadas parciais contínuas, que é injetiva em D. Então para qualquer função integrável em D, nós temos o seguinte: o integral em D é igual ao integral em D estrela nas novas variáveis. Eu tenho que substituir aqui a mudança de variáveis, multiplicada pelo jacobiano. Okay? E o integral nas novas variáveis. Certo? Então,
eu preciso substituir as novas variáveis, as relações, né, na função, e tenho que multiplicar pelo jacobiano, certo? E tenho também que prestar atenção que eu começo com um certo D, um certo domínio, e eu vou integrar em outro domínio. Então, tenho que trabalhar com as coordenadas com muito cuidado. Então, no caso particular da transposição de coordenadas polares em retangulares ou cartesianas, eu tenho estas relações. Então, para uma função integrável em uma região D do plano, que é a imagem de D estrela por uma região definida nas coordenadas polares, por esta transformação, que seja injetiva no interior dessa região em coordenadas polares, vale esta relação. Então, o integral em coordenadas cartesianas de f de x, y, dx, dy, e ele vira o integral em D estrela de f r cosseno de φ no lugar do x, r seno de φ no lugar do y, e depois multiplicamos por r, que é o jacobiano, e depois integramos dr de φ. Okay? Mas é importante, esta multiplicação por r vem da mudança de coordenadas. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Calcule o integral de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado dx dy na seguinte região. A região é x quadrado mais y quadrado menor ou igual que a quadrado, com a positivo qualquer. Okay? Então, o domínio de integração é um disco centrado na origem. Então, para simplificar, a mudança de coordenadas polar deve ser a mais simples. Porquê? Porque o disco, este disco dA, em coordenadas polares, pode ser escrito como um retângulo 0 menor que r menor ou igual que a, o r entre 0 e a, né? O raio, isto é um disco entre 0 e raio a, então o r está entre 0 e a, o φ está de 0 a 2π. Logo, o disco em coordenadas polares vira um retângulo 0a vezes 0, 2π. E é a região de integração das novas coordenadas. Okay? Então, no interior do retângulo, este retângulo 0a vezes 0, 2π, a relação entre as coordenadas polares e retangulares ela é injetiva. Okay? Eu só vou ter problemas no bordo, né? O φ igual a 0 e o φ igual a 2π, eles vão ser o mesmo ângulo. Mas isso é só no bordo. No interior, né, eu tenho injetividade. Aplicando a fórmula de mudança de variáveis, o que é que eu obtenho? Então, o integral anterior é o integral na nova região, neste dA estrela, que é o retângulo, né, é este retângulo aqui, da função que eu tinha antes, no lugar do x eu substituo por r cosseno de φ, no lugar do y substituo por r cosseno de φ, o dx e o dy viram r dr de φ. Este r é por causa da fórmula de mudança de coordenadas. Então eu fico com este integral duplo, 0a vezes 0, 2π, nesta região, é elevado a menos r ao quadrado, que é esta expressão aqui, simplificada, vezes r dr de φ. Agora, isto é um integral muito simples, porque é um integral num retângulo. Então eu posso facilmente transformar isto num retângulo. Vou integrar primeiro de 0 a 2π dentro e depois de 0 a a em r. Então a primeira integral é bem fácil, porque o e elevado a menos r ao quadrado vezes r não tem φ, então funciona como uma constante em relação a φ, então fico com 2π vezes a mesma função. E agora integro de 0 até a em r, calculo a primitiva, né? Aplico o teorema fundamental do cálculo e sai o valor final. Okay? Então, ou seja, além dos limites de integração e da substituição das variáveis, é preciso multiplicar pelo jacobiano. Okay? Isto é muito importante vocês entenderem. Tá? Portanto, eu vou destacar aqui a mesma conta que eu fiz atrás com o jacobiano destacado. Ele tem que aparecer aqui. Se não multiplicar pelo jacobiano, o resultado não tem nenhuma relação com o integral original. Okay? O negócio muda completamente e vocês têm um valor que não tem nada a ver com a área que vocês queriam calcular no início. Okay? Não é aconselhável de jeito nenhum esquecer o jacobiano, certo? Vamos ver em seguida mais exemplos de aplicação.